Bom dia, sejam muito bem-vindos ao projeto e à revista Anzila. Hoje contamos com a presença de mais uma individualidade para conversarmos em torno da economia e negócios. Desta feita, temos conosco para conversar em torno do projeto Coral Sul o Dr. Michael Sambo, que é docente universitário de Economia Internacional e também investigador do IES. Dr. Sambo, obrigado por ter aceito o nosso convite e bom dia. Bom dia, Érica, e muito obrigado pelo convite. Bom dia também a todos os que assistem a este canal, a este projeto, o Projeto Anzila, e obrigado pelo convite uma vez mais. Muito obrigada, Dr. Sambo. Hoje vamos conversar em torno da implementação do projeto Coral Sul e o seu impacto econômico em Moçambique. Sabe-se que o Coral Sul é a primeira planta flutuante de liquefação de gás natural em águas ultraprofundas do mundo, com uma capacidade profunda de 3,4 milhões de toneladas de gás liquefeito por ano e será implementado a uma profundidade de cerca de 2.000 metros ao longo de Moçambique, na área 4 da Bacia do Rovuma. Mesmo para começar a nossa conversa, gostaria que explicasse economicamente como funciona o projeto de exploração de recursos naturais e a sua rentabilização para o caso de Moçambique. Muito obrigado. Para começar, é importante mencionar que os recursos naturais são diversos. Portanto, o processo de exploração e rentabilização pode variar de um para outro. No entanto, de forma sucinta, e indo diretamente para o projeto de liquefação de gás, eu vou dar uma ideia daquilo que eu percebo ser o processo. Okay? E eu acredito seriamente que inicia por lançamento do concurso, o concurso de prospecção e pesquisa, que é feito nesse caso pelo governo de Moçambique ou autoridades competentes indicadas pelo governo de Moçambique. No momento seguinte, temos a manifestação de interesse em propostas fechadas por cada um daqueles que intenciona vir e fazer a prospecção e pesquisa em Moçambique. E depois disso, obviamente, vai-se seguir, ou seja, cada um destes que vai fazer a sua manifestação, fazem proposta fechada, onde as entidades interessadas vão mostrar a sua capacidade para poderem explorar ou para poderem fazer a prospecção, o volume de investimento que pretendem alocar e por ali em diante. E depois temos a questão da avaliação e aprovação das propostas, que é feita por esta entidade. Uma vez aprovadas, nesse caso, há uma negociação dos termos e condições para a efetivação deste processo. Depois de se fazer isto, passa-se a fase de materialização do investimento, que geralmente acontece com, digamos, a transferência do capital físico, em primeiro lugar, que são as maquinarias, todo o equipamento necessário para se poder fazer, seja a prospecção e pesquisa, ou ainda também, digamos, também a exploração, se for o caso. E isto, geralmente, esta parte, que é o capital físico, ocupa a maior parte ou a maior quantidade do investimento direto estrangeiro, em termos traduzidos financeiramente que se refletem na balança de pagamentos de Moçambique. E até certo ponto computados pelo Banco de Moçambique. Então, também faz-se uma transferência do volume de financiamento monetário, isto sobretudo quando se trata de ter que operacionalizar, que vai entrar na economia via as transferências para a operacionalização. Isto estamos a falar dos custos com a implantação, com as contratações de emprego, prestações de serviços e todos os outros custos. Então temos um investimento financeiro que entra e um investimento em capital físico que também entra no país. Tudo conta com um investimento direto estrangeiro. Com a materialização do investimento, inicia ou é suposto iniciarem, digamos, os ganhos e proveitos para a nossa economia. E nisto estamos a falar que, primeiro, é importante, antes de tudo, abrir um parênteses e dizer que só o facto de um investimento ter sido alocado para Moçambique, seja em forma de capital físico ou financeiro, ele é registrado na balança de pagamentos, como mencionava.
isto logo vai dar um impacto naquilo que é o PIB, o Produto Interno Bruto de Moçambique. Vai se refletir lá. No entanto, teremos um salto quantitativo, porque o valor do investimento conta para a determinação do PIB. Na equação normal da determinação do PIB, nós temos o consumo, mais investimento, mais os gastos do governo, mais as exportações líquidas. Então, só o facto de entrar investimento já tem um reflexo no PIB, independentemente de ter entrado em dinheiro, neste caso líquido, através do banco, ou de capital físico, independentemente de ter circulado ou não na economia. Este é um parênteses, digamos. Então, neste momento, depois de se ter os investimentos dentro do país, começar-se a operacionalização, é quando nós começamos a ver os benefícios se traduzindo para os vários agentes econômicos, quer através dos serviços que vão ser prestados, como através dos empregos que vão ser criados, através também das receitas que vão ser geradas do processo de implementação do projeto. Estas receitas variam desde os impostos digamos assim, imposto às pessoas singulares, ou rendimento das pessoas singulares, imposto da terra, imposto, são vários impostos, na verdade, é um rol muito grande. E, finalmente, quando começamos a produzir, também temos o imposto sobre a produção. Então, basicamente, este é o processo. Obviamente, pode-se desenrolar mais com a fase, digamos, de utilização destas receitas, porque temos estado a olhar apenas para a captação das receitas, mas dificilmente olhamos para a utilização, que é uma outra parte crucial. Mas acredito que ao longo da entrevista poderemos debruçar um pouco mais sobre isso. O Dr. Sambo falou muito bem dos ganhos e proveitos da implantação deste projeto para o nosso país, como exemplo de criação ou geração de emprego, o reflexo que este investimento terá no Produto Interno Bruto. Mas eu gostava de saber agora, este projeto é um projeto que conta com um investimento de aproximadamente 7 milhões de dólares norte-americanos e vai produzir e liquefazer 3,37 milhões de toneladas por ano de gás natural, usando os recursos provenientes do reservatório Coral Sul. A pergunta que não quer calar é: qual deve ser a posição econômica do nosso país daqui a 10 anos, tendo em conta que este projeto tem a duração de 25 anos? Ok. Talvez primeiro é importante aqui fazer uma pequena retificação. Não são 7 milhões de dólares, são 7 bilhões de dólares. E com 7 bilhões de dólares nós estamos a falar de uma coisa que nem a metade do PIB da economia de Moçambique em 2020. Em 2020 o PIB de Moçambique estava em 14,02 bilhões de dólares. E nós estamos a falar que estamos com um investimento na ordem de 7 bilhões de dólares, que é a metade de toda a produção global de Moçambique em 2020. O que é que isto significa para a economia logo a priori? Isto vai implicar, digamos, um salto quantitativo muito elevado do Produto Interno Bruto de Moçambique, obviamente. Falei de quantitativo, não qualitativo. Então, logo a priori, o PIB vai crescer. E vai crescer significativamente. Ou seja, considerando o cálculo da fórmula, como já estava a mencionar antes, nós temos consumo, investimento, gastos de exportações líquidas. Sem haver exportação, sem haver produção, uma vez registada a entrada deste valor, seja em capital físico e financeiro, a ele aliado, nós já temos este crescimento do PIB de Moçambique a se registrar por vias da entrada de investimento. Estamos a dizer que a rubrica de investimento vai ter um incremento substancial para o PIB da economia. Então, logo a priori, vai nos dar uma falsa ideia de que os moçambicanos, ou a vida dos moçambicanos, mudou consideravelmente. Vai dar uma ideia de que a produção nacional já é bem mais alta. O que não é verdade, porque nós estamos a falar de um registro contabilístico que tem um reflexo no PIB como um todo. Okay?
Então, para o PIB per capita, possivelmente vamos estar a falar de um aumento quase na ordem dos 50% daquilo que era o PIB per capita anterior. Quase por ali. Estimativas podem ser melhor feitas. Então, segundo, é que, tendo em conta a produção anual desta plataforma, nós vamos também ter taxas de crescimento econômico relativamente elevadas. Mas, outra vez, não significa dizer que houve melhoria das condições dos vários moçambicanos. Significa apenas dizer que existe uma grande responsabilidade por parte do governo em criar condições de potenciar as indústrias nacionais com capacidade para gerar desenvolvimento. Ou seja, estamos a falar que o Estado vai encaixar divisas que são por parte das receitas que se esperam colher. Com estas receitas, é importante que o Estado possa melhorar a provisão de bens e serviços públicos, mas não só. É importante também potenciar a indústria nacional nas várias outras áreas, sobretudo que sejam estruturantes para o desenvolvimento da economia nacional. Com isto é importante dizer que daqui a 10 anos nós não podemos prever exatamente o que será ou não podemos dizer qual será a magnitude da economia de Moçambique e o que é que isso vai significar diretamente para os moçambicanos, porque existem vários outros elementos que é preciso ter em consideração. Entre eles, dizer que esta injeção de divisas, que estamos a falar na ordem dos, deixa-me só consultar rapidamente, estamos a falar de uma entrada de cerca de 34,5 milhões de dólares americanos anuais, numa fase, digamos, preliminar, que na fase mais alta poderá ser cerca de 110 milhões de dólares anuais só deste projeto, tirando de todos os outros projetos. Então, isto significa dizer que existe uma responsabilidade muito grande por parte do Estado em criar condições de redistribuir esses valores na economia. Devemos estar todos, talvez, cientes do debate que foi havendo sobre a criação de um fundo soberano. Sim. Debate este que, digamos, ainda é inconclusivo, mas o Coral Sul já está aqui, ou seja, a plataforma já está aqui e vai começar a operar desde ou o segundo semestre ou um pouco antes. Existem essas perspectivas. O que é que isso vai significar ou não para a economia? Obviamente, tudo vai depender de como as receitas geradas vão poder ser aplicadas e como também os empresários nacionais vão poder se organizar para poderem criar ou ter contratos firmados, prover serviços e bens para aquela plataforma. Então, ainda estamos, digamos, numa situação de especulações e eu não quero fazer especulações, porque as políticas que vão ser definidas irão definir bastante o curso do país nos próximos 10 anos. Dr. Sambo, esteve aqui a dizer que a implantação deste projeto não pode significar, não pode dar a ideia de que vai se melhorar de forma imediata as condições de vida dos moçambicanos. Surgiu aqui uma questão. Quando da chegada da plataforma a Moçambique foi possível acompanhar a nível das mass mídias, das redes sociais, que havia descontentamento por parte de alguns cidadãos, pois defendiam que mesmo com mais uma forma de explorar gás e petróleo no nosso país, o seu preço de consumo doméstico não vai reduzir. O mesmo que aconteceu com Cahora Bassa, naturalmente, que grita-se que é nossa, mas a energia vem, é transformada e depois vem um pouco mais cara. Então, gostava que fizesse um pequeno comentário em torno disto. Será que a ideia de termos cá um projeto de exploração de gás vai ditar naturalmente que de onde está a ser explorado o gás, o preço de consumo doméstico vai ser baixo? Obrigado. Outra vez dizer que não necessariamente, por uma simples razão. O projeto visa a exploração do gás para exportação. Em vista se tem os mercados dos países mais desenvolvidos. Então, os que estão a investir não estão focados
focados no consumo doméstico, que é uma fasquia, digamos, insignificante para aquilo que realmente se pretende. Mas também não podemos dizer taxativamente que isso não pode gerar melhorias em termos do preço. É uma questão das intenções do governo, porque quem tem a obrigação de melhorar as condições dos nacionais é o governo de Moçambique e não a ENI, a BP ou outras empresas que vêm explorar o gás ou outros recursos naturais. Com isso, o que é que eu quero dizer? A plataforma de gás natural liquefeito está equipada para explorar o recurso, transformar e armazenar. Significa dizer que existe um potencial elevado para se poder tirar de lá para o consumo nacional. Para isso, o governo teria que abdicar de parte das receitas em dinheiro para cobrá-las em espécie, a fim de poder redistribuir na economia. Isso sim poderia trazer algum impacto, porque se o governo for a preferir cobrar parte das receitas desta companhia, desta exploração em espécie, significa cobrar em gás parte das receitas. Este gás pode ser vendido na economia, ser redistribuído a preços menores, com impactos muito positivos para a economia. Por exemplo, por um lado, nós podemos ter um aumento da oferta de gás em Moçambique. O aumento da oferta de gás vai significar, obviamente, uma certa redução do preço, ou pode propiciar a redução do preço de gás. A outra possibilidade é mesmo substituição das importações. Grande parte do gás que atualmente consumimos em Moçambique é moçambicano, mas não é comprado de Moçambique, sim da África do Sul. Nós temos o projeto Sasol, que exporta via pipelines, nem sequer temos os custos de transporte, etc., digamos, serem maximizados, porque é via pipelines. São exportados, o gás todo o que é produzido é transformado por lá e depois vem, neste caso, para ser comercializado. Então, se Moçambique começa a pegar o gás já transformado a partir desta plataforma, pode até optar por substituição das importações, embora esta importação seja de gás, digamos, nosso, moçambicano. Então, é por ali. Não é taxativo, em outras palavras, ou simplificar, não é taxativo que o facto de haver esta exploração vai melhorar os preços, mas é possível melhorar os preços dependendo daquilo que vai ser a conduta do nosso governo ou as opções que o governo poderá tomar para este sentido. Exatamente. Tendo em conta que a guerra fustiga a zona norte do país, concretamente a província de Cabo Delgado, não seria um investimento em hora errada? Não seria um investimento certo em hora errada? É um pouco complicado dizer que seja um investimento certo na hora errada, porque, digamos, não há tanta certeza ou não podemos afirmar taxativamente qual pode estar como a causa ou a razão da origem deste conflito. Exatamente. É muito provável que, em parte, este conflito tenha sido motivado pelo boom das descobertas de gás natural. Estamos a falar de uma das províncias mais pobres de Moçambique, que de repente vira a salvação da economia do país. O que é que isso pode ter gerado? Não sabemos. É muito provável que por aí tenham se levantado os ânimos, as expectativas, já talvez antecipadamente, de alguma frustração, podem ter levado a tendências de ou impedir ou de alguma forma querer reclamar algum espaço, não sabemos. Porque, infelizmente, esta guerra no norte de Moçambique continua apelidada de terrorismo e, portanto, não há espaço, digamos, de conversação enquanto tivermos este título de terrorismo, porque quando é terrorismo, digamos, é uma guerra sem razões como tal, sem motivações
claras, sobretudo econômicas, independentemente de se hajam ou não. Havendo espaço, digamos, de diálogo, de conversação, de entendimento profundo de quais serão as verdadeiras causas, talvez se podia saber até que ponto estas descobertas ou as expectativas em relação aos recursos podem também ter motivado a esta guerra ou não. Eu sei que é uma hipótese, digamos, bastante sinuosa que eu estou a levantar, mas é importante notar que as descobertas de gás natural no norte de Moçambique, embora já se conhecia de antigamente que existiam reservas, mas com a prospecção, praticamente lá para 2010 para cá, é que começam a haver estas grandes descobertas. Toda a expectativa vai sendo levantada e a discussão, digamos, ao nível internacional também começa-se a fazer. E é depois desse período que surgem aqueles focos de terrorismo, sim, com motivações religiosas, ou pelo menos esta é uma das motivações mais plasmadas, mais elevadas, e não sabemos de quais outras causas. Aventam-se as possibilidades de pobreza. E se for a questão da pobreza, por que será que é neste momento? Por que será que seja em Cabo Delgado que isto vem a acontecer? Mas as expectativas logo desde o princípio foram bastante elevadas. Aliás, para não dizer que até há quem diga que as dívidas ocultas estão relacionadas com a descoberta destes mesmos recursos naturais e as expectativas por eles criadas. Não é? E quais benefícios ou quais mudanças palpáveis se pode esperar de Cabo Delgado? Já o Dr. Sambo esteve aqui a dizer que Cabo Delgado é tida como uma província, a província mais pobre, e de repente há essa descoberta de gás, de petróleo e esta exploração, esta implantação do projeto Coral Sul. Quais são os benefícios e quais são as mudanças palpáveis que se podem verificar com a implantação deste projeto justamente na província de Cabo Delgado, em específico? Ok, muito obrigado. Bem, numa fase inicial, nós podíamos logo correr com a dinâmica que se podia criar, digamos, no parque imobiliário, mas não vou correr para lá, porque ao mesmo tempo que temos esta grande plataforma flutuante, já temos hotéis flutuantes, pelo menos um em direção para lá, com uma capacidade de cerca de 400 indivíduos a serem albergados, enquanto a própria plataforma tem uma capacidade de cerca de 350 lugares, ou seja, a capacidade de albergar cerca de 350 pessoas lá. Então, o que nós temos logo a priori é que, pelo menos em termos da indústria hoteleira, pode não ser diretamente impactada pelo projeto, mas ainda assim não é tão simples, não é tão direto. Por quê? Porque com a implantação do projeto, poderão haver muitas companhias a afluírem para Cabo Delgado, quer seja para poderem prestar serviços, para fornecerem bens, entre outros. E isto poderá também causar uma certa dinamização da economia ali, em Cabo Delgado. Como, ao aparecerem novas empresas, por um lado temos um efeito do know-how, do saber fazer, saber estar, que são as trocas de experiências que o empresariado local poderá ganhar das novas empresas que forem a fluir para lá. Então, poderão haver melhorias dos processos, de técnicas, etc., de como fazer as coisas. Por outro lado, estas empresas que vão para lá fluir vão criar novos postos de trabalho, vão precisar de instalações, poderá haver um desenvolvimento de infraestruturas, novas infraestruturas que irão surgir para poder acomodar as novas empresas e as demandas que elas forem a trazer. Empregos poderão ser gerados, ainda que não apenas diretamente, já que se pressupõe que ao todo serão cerca de 800 empregos em terra e mar que serão criados, e quando se diz 800 está-se a falar dos escritórios que vão estar lá em Cabo Delgado, bem como cá em Maputo a coordenarem, inclusive os operadores que estarão lá nas plataformas. Então,
Estamos a falar que vai haver um processo, sim, que se vai desencadear, aquilo que em economia chama-se de spillover effects, não é? Que são efeitos em cascata, que vão se desenrolando desde a imobiliária, os novos serviços, novas empresas que vão surgindo, inclusive até isso pode de alguma forma, digamos, influenciar no comércio, influenciar no turismo e na produção local e nas províncias circunvizinhas. Isso são possibilidades. Digo possibilidades porque em muitos casos o que tem acontecido é que as análises econômicas feitas são essas, porque essa é a perspectiva normal. No entanto, as grandes empresas e as multinacionais têm padrões específicos de qualidade, que são padrões internacionais, que muitas das vezes as empresas nacionais, o empresariado nacional não tem capacidade de poder preencher. E por causa disso, elas acabam recorrendo a empresas de outros países para prover esses bens e serviços. O que significa logo de antemão que também podemos fazer uma análise desta natureza, que na essência não se vai efetivar nesta magnitude. Temos o caso das Mosais, das Sazóis, etc., que grande parte dos seus serviços são importados, são, digamos, feitos por outras empresas não nacionais também de caráter estrangeiro. E as nossas análises, as análises feitas no IES em várias das edições já mostram isso, que as ligações que são criadas pelos megaprojetos ao nível da economia nacional geralmente são muito poucas. Portanto, existe uma pouca possibilidade ou capacidade de retenção da economia por causa destes padrões que são bastante elevados e que o empresariado nacional muitas das vezes não tem a capacidade de poder preencher. Então, são possibilidades que, para serem implementadas, depende de algumas políticas muito fortes e, bem como dizia antes, é importante que as receitas que serão geradas sejam usadas para potenciar a economia nacional, isto é, através do empresariado, bem como através dos bens e serviços públicos. O que é que eu quero dizer com isso, em outras palavras? Mais do que, digamos, um fundo soberano, e sobretudo com um foco em emprestar fora do país, estou a dizer que é importante que, a partir das receitas que são geradas, possam se criar linhas de crédito para empresas e empreendedores nacionais em áreas estruturantes. Falo, por exemplo, de uma indústria metalomecânica que pode ter impactos em quase todas as outras indústrias, inclusive a agricultura e pesca, etc. Então, com estes investimentos ou estes créditos que devem estar já, entre aspas, consignados para áreas específicas que o governo queira favorecer, pode-se dinamizar um pouco mais a economia. Não que seja diretamente pelo projeto, mas, digamos, criar bases para a diversificação da base produtiva de Moçambique, que é algo que o país precisa para garantir, digamos, um desenvolvimento mais, digamos, sustentável. Sim. Já estamos quase no fim da nossa entrevista e já agora no final eu gostava de perceber, eu gostava que o Dr. Sambo comentasse em torno de algumas empresas como a ENA da China detém de 70% do interesse participativo no contrato de concessão, e a Galp e outras empresas da Coreia do Sul e a empresa nacional de hidrocarbonetos cá em Moçambique detém de 10% de participação. Que impacto estas percentagens, as de 70 e as de 10, trazem para o nosso país? Não deveria ser o oposto? A nossa empresa cá moçambicana não deveria deter de maior percentagem? O que é que significa esta percentagem em termos reais para a nossa economia? Bem, esta percentagem pode estar relacionada, digamos, com os volumes de investimento que estão a ser canalizados, por um lado, e em muitos casos, creio que é o caso também da nossa empresa nacional de hidrocarbonetos, que detém os 10%, pode não ter investido como tal,
mas é uma participação pela via, digamos, da detenção do recurso em si. Se esta distribuição é justa ou injusta, este é outro debate, porque, por um lado, é verdade que os recursos estão em solo pátrio, estão em território moçambicano. Mas nós não sabemos são explorar. Moçambicanos. Nós não temos capacidade para poder explorar, não temos os recursos para podermos explorar, portanto, o investimento estrangeiro também tem em vista tirar ganhos e maximizar os seus ganhos. Por isso é que nós estamos a falar de um investimento que equivale a metade da produção total da economia de Moçambique em 2020. Então, a distribuição, podia talvez ter sido mais benéfica, mas a outra coisa é procurar saber como é que esta percentagem dos 10% para a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos é necessariamente repartida na economia como um todo. Esse aí também seria um aspecto de interesse, não é? Porque sim, é uma empresa nacional, mas estes ganhos revertem para o orçamento do Estado e depois são recanalizados para poder financiar os gastos públicos, digamos, aquilo que são as nossas despesas públicas com os hospitais, os serviços hospitalares, a educação, a criação de condições das escolas, etc., etc., e por ali em diante. Se não, é algo que se precisa de repensar. Temos, por um lado, estes 10%, mas, por outro lado, temos as receitas, que já viemos aqui a falar, que é preciso que não terminem como receitas, mas se possam traduzir em despesas que possam concorrer para a melhoria das condições econômicas, exatamente, como um todo, porque desta forma poderá-se gerar desenvolvimento. De outra forma, se isto não for a reverter em despesas públicas pertinentes para a melhoria das condições de vida, há outras análises que podem ser feitas a este respeito, como, por exemplo, o facto de nós termos esta plataforma flutuante com a magnitude do investimento que tem e a quantidade de gás traduzida em termos financeiros que estará sendo exportado de Moçambique para o resto do mundo, isto tem um impacto muito grande na balança de pagamentos de Moçambique e pelo volume, digamos, financeiro que isso gera, também tem impactos significativos na taxa de câmbio de Moçambique, que pode levar a uma apreciação da moeda que é extremamente prejudicial à economia como um todo. Por que razões? Porque nós temos um metical que estará a valer muito, ou seja, sim, e, portanto, o dólar que perde o seu valor dentro da economia de Moçambique, digamos assim. Isso vai fazer com que as nossas importações sejam muito mais caras. E numa economia que depende muito das importações, vai significar o encarecimento do custo de vida para o cidadão comum, ligado ou não à plataforma de liquefação. Mas todos poderão sentir esse impacto. E é por isso que minimizar este impacto passa por políticas claras, definidas, para uma redistribuição e reaquecimento da economia como um todo, mais do que uma total orientação apenas para a indústria de gás, que seria perniciosa para a economia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Dr. Sambo. Esperamos por si mais vezes. Obrigado eu e aguardo pelas próximas oportunidades. Tchau, tchau.